Boa tarde. A gente vai começar agora o processo de remunerar pessoas e para falar sobre ele é importante que a gente consiga compreender que o processo de remunerar pessoas é indiscutivelmente um dos pilares da gestão de pessoas e ele tem um papel muito importante, principalmente no desempenho e na satisfação dos colaboradores. Então, a gente tem que tirar dessa aula, né, a aprendizagem de que o processo de remunerar pessoas vai muito além do simples fato de pagar um salário, né? O processo de remunerar pessoas, ele serve para atrair, ele serve para reter talentos, ele serve para motivar pessoas, ele serve para melhorar o desempenho das pessoas, ele serve para alinhar os objetivos da organização com o objetivo das pessoas, ele serve para valorizar a cultura organizacional, para a qualidade de vida, para a produtividade. Então, resumindo, a remuneração é uma ferramenta, obviamente, super estratégica, que, quando bem utilizada, gera vários benefícios para a organização. E é por isso, né, que no processo de remunerar pessoas, a gente passa a entender o que são recompensas organizacionais, né? Que são formas de reconhecimento que as organizações acabam oferecendo para os seus colaboradores em retribuição ao bom desempenho e às contribuições que estes colaboradores prestam para as organizações. Então, a gente conhece as recompensas, né? Que são as recompensas financeiras, por exemplo, salário, comissão, algum tipo de bônus, né? E as recompensas que são as não financeiras, né? Que é um reconhecimento público, uma promoção, uma oportunidade da pessoa crescer na empresa, o oferecimento até de qualidade de vida no ambiente de trabalho. Né? O objetivo de oferecer recompensa, seja financeira, seja não financeira, é motivar, é engajar as pessoas, é manter os talentos dentro da organização e, obviamente, desde a primeira aula, a gente entende que é alinhar, né, os objetivos dos funcionários, os objetivos dos colaboradores com os objetivos organizacionais, com os objetivos da empresa. Então, a partir do momento que a gente compreende, né, a importância do processo de remunerar pessoas, né, e o que são recompensas organizacionais, a gente precisa também compreender o que vem a ser a remuneração, né? Qual que é o conceito de remuneração e quais são os componentes da remuneração, né? Remuneração a gente já sabe, é o pagamento que o trabalhador recebe pelo seu trabalho, né? Essa remuneração pode incluir salário, pode incluir benefício, pode incluir outros incentivos que são oferecidos pela empresa. A gente também sabe, como eu já falei, que os objetivos da remuneração, eles envolvem a atração de bons profissionais, ele envolve a recompensa pelo trabalho realizado, ele envolve a recompensa pelo desempenho dos colaboradores, ele envolve a motivação desses colaboradores para que eles consigam atingir cada vez mais melhores resultados, e ele envolve também a manutenção dos colaboradores, a manutenção dos funcionários, né, de uma maneira mais satisfeita, mais feliz e mais comprometida com a organização, né? Então, existe, por exemplo, os componentes da remuneração que a gente já conhece, né? Então, quando a gente fala em remuneração, a gente fala em salário base, que é aquele valor que é fixo, que a pessoa recebe regularmente. Geralmente, o salário base é pago mensalmente. Geralmente, o salário base não varia. Geralmente, o salário base é a principal forma de compensação pelo trabalho.
né? Mas a gente tem também a remuneração variável, que são os bônus, as comissões, que são os outros incentivos que são pagos com base no desempenho do colaborador, né? Então aqui a gente fala dos prêmios pelas metas que foram atingidas, pelos prêmios das vendas que foram realizadas, pelos resultados alcançados, né? E a gente tem também a remuneração indireta, que são benefícios que a organização oferece, mas não tem relação com dinheiro diretamente, né? Então a gente tem plano de saúde, vale alimentação, vale transporte, seguro de vida, né? São aquelas vantagens que acabam melhorando a qualidade de vida do trabalhador. Então esses três componentes que eles formam um pacote que chama, entre aspas, o pacote completo da remuneração, né? Que inclui tanto o pagamento direto quanto os benefícios extras, né? Que as organizações oferecem para os seus colaboradores. Então, quando a gente fala em objetivos da remuneração, o ideal é que fique nítido, né, que a remuneração ela acaba atraindo talentos, garantindo competitividade, acaba motivando os colaboradores a alcançar os resultados, tanto individuais como organizacionais, né? Então, quando a gente está falando em atração de talentos, por exemplo, a gente sabe que tem algumas empresas, como por exemplo a Google, né, que tem um pacote de remuneração que são altamente competitivos, salário atrativo, bônus, ação da empresa, alimentação, assistência médica. Isso acaba atraindo profissional qualificado, né, que trabalha não buscando só salário, mas também um ambiente que seja bacana, inovador, que tenham compensações extras que não dinheiro direto, né? Como eu já disse também, né, a competitividade. A gente sabe que existem algumas organizações, né? Acho que se não me engano a Pfizer, tá? Que oferece plano de remuneração que além de alinhar salário com o padrão do mercado, né? Inclui bônus baseados em resultado financeiro, participação no lucro, né? Isso é interessante porque garante que a organização se mantenha, a gente já vê, já sabe, né? Que a organização se mantenha competitiva no mercado de trabalho e consiga voltar lá para cima, né? Que além de atrair talentos que sejam valiosos, mantenham, retenham talentos valiosos, né? E, obviamente, a questão da motivação, né? Porque existem algumas organizações que oferecem comissões e bônus baseados, por exemplo, no desempenho das vendas. Isso acaba motivando vendedores a alcançar, a superar metas, porque quanto mais vendas eles fazem, mais vai ser a remuneração variável. Isso incentiva que haja um esforço contínuo do colaborador e, obviamente, consequentemente, constantes alcances de resultados. E é por isso que quando a gente fala em remunerar pessoas, a gente fala em programas de incentivos baseados em recompensas e punições, né? Exatamente porque esses programas de incentivos são estratégias que as organizações usam para melhorar o desempenho dos seus colaboradores, né? E aí, como que acontece, né? As organizações, elas acabam recompensando alguns comportamentos que são positivos e às vezes punindo alguns comportamentos que são negativos. Então, existem dois tipos de programa de incentivo, né? As recompensas, que são as financeiras, né? Que são os bônus, as comissões, né? A gente sabe visualmente, né? A gente sabe, pensando num exemplo real, daqueles vendedores que recebem comissão por cada venda realizada, né? E tem as recompensas não financeiras, que são os reconhecimentos vindos em forma de prêmio, né? A gente sabe de exemplos de funcionários do mês que ganham prêmios, que podem ser viagens ou fotos na parede da organização,
né? Então, a gente sabe que tem um tipo de programa de incentivo que são as recompensas, e a gente sabe que existe um tipo de programa de incentivo que são as punições, que são as advertências, que são os descontos no salário, e que às vezes até são resultantes em demissões, né? Mas de qualquer forma, a gente tem que entender que o objetivo do programa de incentivo é, obviamente, estimular alguns comportamentos que sejam positivos, né? Como eu já falei inúmeras vezes, que são alta produtividade, boa prestação de serviço, um trabalho em equipe de qualidade. Outro objetivo é corrigir algum comportamento que seja indesejável, como, por exemplo, aquele colaborador que falta demais ou que tem um desempenho muito abaixo do que a organização oferece, do que a organização imagina, né? E um objetivo do programa de incentivo, que eu venho falando desde o começo da nossa disciplina, é alinhar os esforços individuais com os esforços da organização, né? Porque isso, a gente já percebeu, garante que todos consigam trabalhar unidos para alcançar metas organizacionais, né? Como a gente tem exemplo real dentro das organizações, daqueles prêmios que vêm para as equipes quando elas atingem alguns objetivos coletivos dentro da organização. E aí, pessoal, a gente vem percebendo que os métodos tradicionais de remuneração, aqueles que a gente vem vendo, né, que é baseado em cargo, em tempo de serviço, cada vez mais eles vão sendo substituídos por alguns métodos, né, que são mais dinâmicos, por algumas abordagens que são mais dinâmicas, por algumas abordagens que são muito mais alinhadas com as necessidades tanto da empresa quanto dos colaboradores. E aí que entra a questão da remuneração flexível, da remuneração por competência, ou aqui que a gente colocou da gamificação na remuneração, né? A gente sabe que a remuneração flexível é aquela que oferece aos colaboradores possibilidades diferentes de personalizar seus benefícios, né? Porque tem gente que prefere, por exemplo, um ticket de alimentação mais robusto do que receber o dinheiro no salário, por exemplo, né? E também, quando a gente fala em remuneração por competência, eu já venho falando há um bom tempo que é aquela que está sempre baseada na ideia de que o valor do colaborador está mais diretamente ligado aos seus conhecimentos, aos seus comportamentos, às suas habilidades, do que diretamente ligado com aquilo que ele vai ocupar no cargo, né? E isso é legal porque quando a gente fala em remuneração por competência, a gente fala em foco em desenvolvimento, porque os colaboradores vão buscar cada vez mais competência para se desenvolver, a gente fala em valorização do capital humano, porque a gente sabe que vai ser aquela remuneração que vai reconhecer e que vai recompensar o conhecimento do colaborador, a gente fala em justiça, porque obviamente a remuneração por competência é mais justa, porque leva em consideração o desempenho daquele colaborador, leva em consideração o valor que é agregado para a empresa, né? Então, muitas organizações, elas estão combinando esses métodos de remuneração flexível, por competência, por gamificação, porque eles criam um modelo de remuneração que é mais completo, eles criam um modelo de remuneração que é mais personalizado. E essa combinação acaba permitindo que a organização ofereça um pacote de remuneração que atenda exatamente às necessidades, tanto do colaborador quanto da empresa. E isso é muito importante, tá? Porque o objetivo desse novo método de remuneração é exatamente conseguir adaptar a organização a essas novas demandas de mercado de trabalho, que são basicamente formadas bastante por gente jovem, formada bastante por gerações mais jovens. E essa geração mais jovem, nitidamente, busca mais flexibilidade, busca mais reconhecimento no ambiente de trabalho
E essa retroalimentação, objetivos individuais e objetivos organizacionais, gera uma organização muito mais saudável para estar inserida naquele ambiente que ela pontualmente escolheu para estar inserida. E é por isso, pessoal, que quando a gente fala de benefícios, a gente fala que os benefícios são uma recompensa que vão além do salário, porque eles são vantagens adicionais que as organizações oferecem para os seus colaboradores, que vão além, obviamente, do salário base. Então, esses benefícios, eles podem ser de natureza financeira, mas podem ser também de natureza não financeira. De qualquer forma, os benefícios, eles vão além do salário, porque eles são importantes, porque atraem, porque retêm, porque motivam os talentos na organização. E aí a gente traz dentro do processo de remunerar os tipos de benefícios sociais, né? Então existe 3 classificações básicas, que é a exigibilidade, a natureza e os objetivos dos benefícios, né? Quando a gente fala em exigibilidade, a gente fala em benefícios obrigatórios e benefícios voluntários. Pelo nome já dá para entender, os obrigatórios são aqueles que a lei exige que um empregador ofereça, né? FGTS, férias, 13º. E os voluntários são aqueles benefícios que a empresa oferece por livre e espontânea vontade, né? Então, a gente tem aqui vale-refeição, seguro de vida, etc. Quando a gente fala de benefícios classificados em relação à sua natureza, a gente fala dos benefícios que são financeiros e dos benefícios que não são financeiros, né? Os financeiros, pelo nome, a gente já consegue entender que são aqueles que geram algum tipo de ganho monetário, ou pelo menos a redução de algum custo, né? Então, a gente fala de participação nos lucros, vale transporte, vale refeição, né? Etc. E benefícios classificados em relação à sua natureza como não financeiros, a gente também já consegue compreender que são aqueles que não envolvem diretamente o dinheiro, mas oferece valor para o colaborador, visa o bem-estar do colaborador, a qualidade de vida do colaborador, a segurança do colaborador. Então, aqui a gente tem um programa de saúde, um horário um pouco mais flexível, programas educacionais, etc. Né? E aí, para finalizar esses tipos de benefícios sociais, né, classificando eles em relação aos objetivos, nós temos os individuais, os econômicos e os sociais. Quando a gente está falando de benefício individual, a gente está falando daquele benefício que favorece diretamente o indivíduo, diretamente o colaborador. É um plano de saúde, um vale alimentação, um auxílio creche. Né? Quando a gente fala em benefício econômico, a gente está falando daqueles benefícios que acabam tentando melhorar a compensação indireta, né, recebida pelo colaborador e que acaba gerando ganhos econômicos para esse mesmo colaborador e também para a empresa, né, e também para a organização. Então, aqui a gente fala de participação nos lucros, de bônus, etc. E quando a gente fala, por último, da classificação dos benefícios em relação aos seus objetivos, como sendo benefícios sociais, a gente está falando daqueles benefícios que promovem o bem-estar social do colaborador. A gente está falando daquele benefício que é focado no bem-estar coletivo do colaborador, dos colaboradores, no desenvolvimento social. Então, aqui a gente está falando de programa de saúde, segurança no trabalho, de educação, de incentivo ao esporte, etc. O que vale a gente saber? Que os benefícios obrigatórios são aqueles que a lei exige, os benefícios financeiros são aqueles que envolvem dinheiro, os não financeiros oferecem algum outro tipo de valor que não dinheiro, os benefícios individuais, benefícios
beneficiam diretamente o colaborador, os benefícios econômicos têm um impacto financeiro na vida do colaborador e os benefícios sociais promovem o bem-estar social. Como tudo a gente já vem falando nesses slides sobre remuneração, a gente está falando em atração, em retenção de talentos, em aumento de satisfação de colaborador, em melhoria de imagem da empresa. É óbvio que as empresas que se preocupam com o bem-estar dos seus colaboradores tendem a ter uma imagem mais positiva. Né? Que para finalizar a aula de hoje, a gente, até para não ser repetitiva, né, pode fazer uma conclusão bem rápida aqui, né? O que a gente conseguiu compreender? Que a remuneração, que os benefícios, eles são sim elementos interligados, deu para perceber, e que vão ter impacto tanto para os colaboradores, ficou óbvio, quanto para a organização, ficou óbvio. Quando a organização oferece um pacote de remuneração que é justo, né, um pacote de remuneração que é completo e ainda oferece benefícios que são atrativos, as organizações elas estão mostrando que tem compromisso com o bem-estar dos seus colaboradores e que tem compromisso com o sucesso do seu próprio negócio. Então, para os colaboradores, esse processo de remunerar e a oferta de benefícios atrativos é óbvio que são uma forma de reconhecimento, é óbvio que são uma forma de valorização e também é óbvio que contribui para a qualidade de vida e para o desenvolvimento profissional do colaborador, que vai estar sempre querendo melhorar, ser mais e alcançar a sua autorrealização. Para a organização, é óbvio também, né, que tanto a remuneração quanto os benefícios, quando atrativos, são uma ferramenta super estratégica para atrair, para reter os talentos. Para atrair, para reter e para motivar os seus talentos. Para atrair, para reter e para motivar os seus colaboradores. E isso acaba, como eu já disse várias vezes em várias outras aulas, aumentando produtividade e melhorando a competitividade da organização. Para resumir, para concluir, a remuneração e os benefícios são, sim, instrumentos que geram retorno extremamente significativo, tanto para os colaboradores quanto para as organizações, tá? Quando conseguem ter um alinhamento entre essas duas partes, né, as empresas conseguem construir um ambiente de trabalho que é muito mais produtivo, que é muito mais saudável e que é muito mais sustentável, né? Que consegue vida longa. Isso é muito importante.